Salve, salve quadrinheiro, e ele está entre nós, o trailer de Superman, o filme finalmente chegou em nossas preciosas mãos, Leandro Conceição. E é isso aí, meu querido Deco Souza, e é claro que a gente tinha que vir aqui com os nossos inscritos compartilhar as nossas opiniões e as nossas impressões. Quer ver o trailer mais esperado, mais aguardado? Quer ver a resenha do trailer do maior super-herói de todos os tempos? Então aguarde a simples vinheta. Leandro Conceição, parece que as empresas detentoras das nossas queridas editoras de quadrinho tiraram essa quarta-feira para mostrar os seus lançamentos. Nós tivemos na noite de ontem, na tarde de ontem, para ser mais exato, o trailer do filme do Superman e também o trailer da Coração de Ferro. Claro que nós vamos resenhar os dois, mas nesse momento especial aqui entre nós e vocês, quadrinheiros, nós reservamos para falar justamente sobre o ídolo de multidões, o último filho de Krypton, Superman, vulgo Kal-El, ou quem sabe Clark Kent, Leandro Conceição. E é isso aí, meu querido Deco Souza, você sabe que nós somos muito fãs de quadrinhos e não poderíamos deixar de referenciar, né, a volta ao universo cinematográfico, aos live action depois de um certo tempo, do primeiro herói dos gibis, meus amigos. Sim, é claro, ele voltou, galera, ele está de volta! E assim, né, foi uma volta demorada, né? Você só demorou para arrumar a casa e tudo, mas o lançamento desse trailer parecia que James Gunn não queria largar o osso, porque trailer, propriamente dito, esse é o primeiro, né? Se não me engano. Isso. Nós tivemos teaser, nós tivemos spots de Super Bowl e tudo mais. Talvez tenha sido aquela questão dos direitos autorais, né? Teve um probleminha nesse filme aí na produção, a família aí dos criadores do Superman estavam encrencando o Kal Warner e tudo mais, mas parece que foi tudo resolvido, né? Sim. Para deleite aí de nós quadrinheiros. Então, dito esse breve prefácio aqui, vamos dar play, acompanha aí com a gente, vai ter o modo miniatura do trailer de Superman agora! Olha aí, pessoal, a logo da DC Comics cada vez mais bonita. Sério mesmo? Vai me deixar te entrevistar como Superman? Vou. E olha só, o trailer já começa aí mexendo com os sentimentos de nós, fãs de longa data, porque ele evoca aí uma atmosfera, né, muito mítica em torno da carreira cinematográfica do Superman, porque o primeiro grande filme do Superman, aquele com Christopher Reeve, de 78, Isso. ele tem uma icônica entrevista entre Lois Lane e Superman, né? O Superman concede a Lois Lane uma entrevista, e isso muda, a Lois Lane já era uma grande repórter, mas como a gente vê no filme Superman Retorno, é essa entrevista, né? A Meia-Noite com o Superman, essa é a manchete, a headline do Planeta Diário, que dá o Pulitzer para Lois Lane, né? Então, aqui, um tom de homenagem, né? A gente tem também essa questão do Superman sendo entrevistado pela Lois Lane, é uma coisa que faz muito parte da história do Superman, tanto que nos live action sempre tem isso. Quer dizer, a gente vai ter na série, que é uma das melhores representações do Superman, na série Superman Lois, tem, só que tipo assim, é um programa televisionado. E é justamente o começo da relação ali, é o começo da relação, né, amorosa, sabe? O comecinho, não é? Sabe? Antes deles ficarem e tal, ele dá essa entrevista e a partir dali começa o relacionamento deles. Então, essa é justamente evocar isso assim para pegar mesmo a galera pelo coração. E bacana, pegou. Aqui pegou, né? A gente vai deixar o trailer correr, mas tem mais um aceno, né, para o Superman clássico do Christopher Reeve nessa montagem aqui, que é justamente a mudança de postura, né? Olha só, se atentem para o detalhe. É uma entrevista gravada com um gravador. Esse filme não é um filme retrofuturista igual o Quarteto Fantástico. Ele se passa realmente nos tempos atuais, mas percebam que a Lois Lane vai gravar com um gravadorzinho, cara. Não é um celular, não é nada de vídeo, filme. Então seria muito fácil para o Clark só fazer a voz. Mas ele faz toda uma impostação para se sentir realmente o Superman, evocando a diferença. Nós vamos ter cidadãos diferentes. Clark Kent será um personagem, será o disfarce, e Superman será outra postura, fazendo a dobradinha de personagens que o Christopher Reeve já fazia lá em 1978. Então, assim, são referências, são acenos para uma época muito boa do Superman, que, ao que tudo indica, o James Gunn quer trazer de novo aqui nessa nova leva de filmes. E vale comentar também, né, que essa questão da postura, isso foi uma coisa que ficou muito marcado pela atuação, né, do Christopher Reeve, e a gente sabe que, né, o nosso querido David Cronenberg,
cara que interpreta agora essa nova versão do Superman, ele está bebendo mesmo na fonte, tanto que ele foi o cara que brigou por o uniforme ter a cueca por cima da calça, por justamente pegar, né, esses tropos, pegar mesmo o ícone clássico, né, do azulão. Do Superman. Inclusive, a gente vai ver mais pra frente, que pelo uniforme, o Leandro Conceição falou agora do uniforme, aí a gente vê que esse filme traz fortes elementos da saga, né, dos Novos 52. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas o uniforme a gente já sabe que é bem parecido, é uma mistura, né? Tem Reino da Manhã, tem a cueca e tudo mais. Várias referências. Vamos continuar aqui. Da Play. Pronto? Vamos nessa, Cronkite. Superman. Senhorita Lane. Olha aí. Ultimamente tem recebido muitas críticas do que podemos... São muitas. Hoje o secretário de Defesa disse que vai investigar as suas ações. E aí, parceiro? E aí vale comentar que a gente vai ter aqui um dos primeiros pontos de especulações que a gente tem, né, na sequência desse frame, é ver que o nosso querido Rick Flag Sr. deu uma bela galgada na sua carreira em um período muito curto de tempo. A gente viu ele lá em Comandos das Criaturas, né, Criaturas Comandos lá, sendo um capataz da Amanda Waller. A gente já viu, né, o trailer do Pacificador, em que fala que ele está comandando a Argus, e agora é citado que ele é o secretário de defesa. Olha que legal, né? O cara tá galgando rápido aí no alto escalão. Aqui no Brasil, a gente talvez não tenha tão clara assim essa referência do papel do secretário de defesa, mas bora puxar um paralelo com o universo cinematográfico vizinho. Sabe o personagem do Thaddeus Ross, o Hulk Vermelho? Antes dele ser presidente, nos filmes de guerra civil e tudo mais, ele era secretário de defesa dos Estados Unidos. Então olha como dá, né, para dar uma... Isso. Cara, secretário-presidente. Então, né, tem umas coisas assim bem similares. Ainda nesse frame, eu não sei se isso é uma montagem, tá? Não sei se é uma montagem, se o trailer foi montado para fazer a gente perceber isso logo. Se na hora do filme, da projeção, vai ser diferente o tom da entrevista, porque eles fazem muito isso, né? Eles conduzem a gente para um caminho que na hora é outro. Mas você vê que o Clark está fazendo aí que é uma coisa que não combina muito com a natureza do Superman, né? Ao longo desse trailer, dessa sequência aqui agora, ele vai aumentar um pouco o tom de voz. São coisas assim que a gente raramente vê, até enquanto casados, Superman e Lois brigando com essa frequência, com essa tonalidade vocal. Talvez isso daí tenha sido para calar as bocas de quem achava que o novo Superman seria um escoteirão, né, bonzinho e tudo mais, porque assim, diferente das versões que a gente tem em comum do Superman, a última versão cinematográfica do Henry Cavill era um cara mais casca-grossa, né, mais poucas palavras, e teve aí sua grande base de fãs justamente por conta dessa mudança. Talvez isso aqui seja uma resposta do Zack Snyder justamente a essa galera. E explorando um pouco esse comentário, Deco, eu creio que eu não iria muito por essa questão, né? Mas sim uma forma, né? Se a gente for fazer um contraste entre o David e o Henry, o David é muito mais ator. Ele consegue entregar uma atuação muito melhor do que o Henry. Talvez até por isso você fale menos. E você já vê nesse trailer, né? Nesse comecinho, esse embate, você já está vendo uma boa atuação, na minha humilde opinião, né, caras gente? e boca. Exatamente. Né? E aqui, para pontuar, eu vou na aposta que o James Gunn vai fazer aqui o Superman em começo de carreira, tendo que defender, vai ser o tom da minha análise aqui, tendo que defender com unhas e dentes o seu ideal. Certo. Entendeu? Certo. Mais uma coisa que corrobora muito com o Superman do 952. Ele vai se exaltar um pouquinho, sim, mas eu creio que seja uma forma dele, né? Se você vê, por exemplo, aí, está até sendo publicado nas bancas, a coleção Grandes Heróis de 952, o Superman precisamente do Grant Morrison. Ele tem muito isso, né? Esse espírito defensor, esse espírito um pouco mais agressor, não ao próximo, mas aos seus ideais. Eu acho que uma frase certa que a gente poderia falar, uma palavra correta, não seria agressor, mas incisivo no que acredita. Perfeito. Elementar. Dando sequência aqui no trailer. Isso é engraçado? Minhas ações? Eu impedi uma guerra. Talvez. Não é talvez, foi isso. A verdade é que você entrou no país ilegalmente. É assim que quer fazer? Eu não sou a entrevistada aqui, Superman. Você consultou o presidente? Não. A
agir como um super. Esse presidente aí. Aqui, como você estava falando, né? O trailer, ele brinca com o fã. A galera, assim, que lê um pouquinho de gibi, aí diz, você falou com o presidente e corta pro Lex, cara, o Lex é o presidente? Não, sim. não, mas ele é Qualquer pessoa. puxando, né? Uau! A galera fica, olha a referência aí, ó. É isso que eu quero falar pros caras. Qualquer pessoa que leu, assim, mais de 6 gibis do Superman sabe que um dos arcos mais famosos é o presidente Lex, onde o Lex Luthor vira, de fato, o presidente dos Estados Unidos. Tem nas animações isso, né? Tem. Nas animações, acho que Inimigos Públicos, que adapta aí isso. uma HQ e tudo mais. E acho que em Smallville, quando o Clark vê o futuro e vê que o Lex Luthor de lá vai ser presidente. Então, mas acho que não é o caso agora, né? Isso aqui eu deve acho ser, que não, é só justamente esse jogo de brincar, cara. Ainda não é o momento. deve ser Vai pegadinha. ser muito legal que chegue a fase, mas ainda não é agora. E nessa parte a gente vê, né, o Martelo de Borávia fazendo o seu ataque ao Superman, né? A gente tem algumas teorias, né, daquilo. Quem será? Seria Pois estranho, assim. a gente sabia que Laser aí. o James Gunn já falou algumas vezes que teria um personagem defendendo Borávia, que é esse país fictício, que o Superman interrompeu a guerra, e que esse país tinha um representante também, tinha um super-herói também, e que ele iria invadir Metrópolis para tirar satisfação com o Superman. Tu invadiu o país, Uma retaliação, né? eu vou invadir o teu. Retaliação. Só que eu não lembro de ter visto o visual dele ainda, antes desse trailer, não tô lembrado. Não tinha visto também, não me recordo, mas assim, emula o que saiu assim dos paralelos dos quadrinhos, assim, com essa armadura e tal, essa Sim, questão sim. aí. Mas realmente a gente fica devendo essa informação mais detalhes desse personagem. Só que aqui no assim, filme, né? tinha um problema, porque a gente já estava especulando que teria um clone do Superman, que seria provavelmente o personagem de roupa negra com o U, pode ser Ultraman, pode ser Ulysses, que são dois personagens dos quadrinhos com poderes Bizarro similares. também, né, parceiro? Tem a questão do Também, bizarro tem também. tudo se encaixaria. Todos são personagens que têm poderes similares ao do Super. Aí vem o nosso querido Martelo, um abraço aí, pessoal da Borávia, com um raio laser, com visão de calor idêntico ao Superman. Isso. Então, somando tudo, será que vai ser o mesmo personagem em momentos distintos do filme? Um upgrade do Lex Luthor, talvez? Dúvidas que eu espero que sejam solucionadas apenas na sala de cinema. Não quero mais trailer mostrando tanta coisa assim, não. Tá bom já. Tá ótimo. Tá bom já. Mas fica aí o nosso questionamento, né? Qual é a identidade desse vilão e tudo mais? Vamos dar um play aqui, né? Continuar a produção? Vai. Cara, eu acho muito bacana, ó, começa a tocar musiquinha, né? O tema clássico, repaginado aí pro rock and roll, como a gente está acostumado, vai ser a cara desse novo Superman, mas ainda assim é o tema clássico do John Williams. Eu acho muito bacana na produção desse filme, que eles realmente, tu se sente lendo uma HQ do Superman pela paleta de cores. As HQs do Superman sempre são muito douradas, sempre tem aquela questão do sol, de Metrópolis ser um amanhã e tudo, e as roupas dos personagens não é qualquer roupa. Tá realmente evocando os quadrinhos aí do Superman de todos os tempos. E tu vê aí que ele é um herói, né? Embora seja iniciante, aparentemente querido pela população. Sabendo que, detalhe, a gente não sabe em que parte do filme isso se passa, né? Então, Exato. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Ô, amigão, olha pra cima. Mais heranças aí da fase do Richard Donner. Essa Fortaleza da Solidão, eu acho que nos quadrinhos ela não era assim. Antes do Donner. Eu creio que após, né? Após o Donner, sim. né? Isso aqui são referências do Eu Donner. realmente também não me recordo dessa Dos influência. cristais, né? De Questão dos Krypton e cristais, tudo. é. Tanto que o Zack Snyder é uma nave, né? Então não tem nada a ver. Mas, por exemplo, o letreiro, né? Do diretor James Gunn, esse Tudo, azul, igualzinho dos filmes do Donner, do Christopher Reeve e tudo O mais. design das letras está o mesmo. E aqui a gente vê mais um pedacinho da invasão do Lex Luthor e companhia à Fortaleza da Solidão, né? Com personagens aí muito famosos nos quadrinhos também, né? Krypton. Exatamente. Quer falar dessa personagem aí, A gente parceiro? vai ter, né, a apresentação aí dessa personagem, a engenheira, né?
que é uma personagem, digamos assim, relativamente nova, né? Não é do Personagem- universo tradicional da DC. Na verdade foi incorporado, né? Que era do universo Wildstorm, né? Que é a engenheira lá do grupo os Authority, né? O Autoridade, né? Seria uma versão da Liga da Justiça nesse outro universo, só que depois eles foram incorporados, né? E tem filme A confirmado, DC. né? Já tem filme confirmado e Parece tudo. mais ou menos anunciado, Não tá mais, mas não tem, ainda não tem nada definido. E essa personagem, ela tá bem caracterizada, tirando aí que ela, nos quadrinhos, ela é totalmente prateada, como se fosse todo esse design aí mais prateado, como se fosse uma surfista prateada, mais bem bacana, gostei bacana. Mostra, e de fato, nos quadrinhos ela é uma ameaça bem terrível, né? Ela é totalmente nanotecnologia, né? Ela consegue moldar o corpo dela, fazer ferramentas, o pulmão dela é de tecnologia, consegue ir em áreas inóspitas onde não tem oxigênio. É um personagem assim, bem É um interessante super mesmo. soldado tecnológico, né? Bem interessante. E aí a gente vê aí, né, o Lex Luthor realmente cercado de seres assim que batem mesmo de frente, né, que são ameaças ao Superman. Mostra o poderio dele. Será que vai ter o resto do O pessoal do poderio Authority dele. aí? Olha, pelo que é especulado, né, de haver um filme, né, provavelmente não creio que vai aparecer. Não dá para colocar a galera aí, né? A própria engenheira aí já é algo assim bem complicado de colocar, porque ela realmente é uma ameaça assim bem legal. Colocar o resto da equipe, mas eu acho que é tipo meio começo de carreira, porque lá no universo dos Authorities eles vão sendo recrutados, Sim, um a um sim. até formar a equipe, pode ser, né? Acho bacana a atuação Mais do pra Crypto frente. aí. O Crypto Aí vai sim, ser... aí justamente, e aí a gente vê também, e essa cena serve justamente para mostrar o poder do Crypto, porque é uma vilã, né? Nível mesmo, não sei como, aí, pelo menos pelo trailer, assim, pelos quadrinhos, na verdade não é uma vilã, né? Mas ela tá como uma vilã. É uma personagem bem forte e o Krypton dá um dano severo aí nela, bem legal. E finalmente a gente vê, por exemplo, o que causou a destruição dos robôs, né? Das sentinelas. E pode ver que o Crypto é tão forte, ela mostra aqui no trailer uma feição de surpresa com o ataque. Exato. Ou seja, denota que é uma vilã que não está acostumada a levar dano, né? Isso. Vamos continuar aqui. E aí, né? Chegando aí o bichão. O Dono da da casa. treta toda. São o que fazem de você quem você é. Aí, ó. Isso Sempre impactante, né? Os conselhos. esses é legal, né? Esses personagens do Jonathan e da Martha, né? São personagens que eles dão um pouco esse tom, né, da humanidade do Superman, pelo sentido que, assim, a gente vê o cara que é um alienígena, né? Mas a forma que ele foi criado, né? O que ele foi feito a acreditar e a proteger, né? Nesses diálogos, é preservar isso. Olha, né? Isso daí, caramba. É o otimismo. Vai cair né? vários ciscos no meu olho nessas cenas aí, quando... É o tal do otimismo americano, né? Ele nasce no Kansas, que é uma região muito tipicamente americana e tudo mais. Nunca desista, nunca... Como o Capitão América fala, né? Eu posso aguentar o dia todo. É esse tipo de espírito, de pensamento. Como é o nome do grupo que eles vão assumir? Não é E Liga aí, da a Justiça, gente, né? e aí a gente vê aí, né, o Senhor Incrível. Isso é incrível. Senhor Incrível, né? Que Mr. aí, Terrific. Mr. Terrific, ele vai ser o líder aí da equipe lá do Maxwell Lord, que vai ser chamada de a Gangue da Justiça. Que vai ser, né, o Mr. Terrific, o Lanterna Verde, Guy Gardner. Gardner e a Mulher Gavião, né? E eles estão... A gente vai ver aquelas situações, provavelmente, eu creio que isso aí seja na guerra, naquela cena lá, eu creio que seja começo de filme aí, aquela cena de batalha lá, e faz parte, só que eles na edição aí tá indo, né? Talvez essa E aqui tá seja a mostrando equipe isso. autorizada pelo governo, né? Essa equipe é autorizada porque pelo governo. é justamente isso, pelo que a gente vê muitos insiders especulando, o James Gunn, ele quer fazer dessa Gangue da Justiça a liguinha dos quadrinhos, né? Que é a Liga da Justiça Internacional, que justamente tem o Maxwell Lord lá, né? O Guy Gardner, todo o pessoal, né? Todo o pessoal aí. Essa seria a versão. Será que vamos ter porrada entre eles e Superman aí? Pois é, aí fica... Vamos ter, Eu não sei, eu acho que contra o Superman, assim, eu acho que seria mais o Guy. Eu acho que o Guy vai querer testar algum momento, eu creio. Não? Vamos esperar. Aguardar. Não é um homem. É uma coisa.
Esse Não É um Homem, é uma Coisa, saiu diretamente do Lex Luthor do Grant Morrison, de 1952. Inclusive com método de tortura um pouco parecidos, né? Então, esse filme vai pegar um pouquinho de cada versão que deu certo do Superman, um pouquinho de cada coisa. Vai ter muito Superman clássico, sim, mas o uniforme, esse Lex e tudo mais, tem toda uma carinha aí de Novos 52. Tem mais um personagem aí, né? Sim, vale muito ressaltar essa cena, né, porque nessa parte do trailer entrega muito, mas se você ver aí são várias celas, e eu acho que vai ser a parte assim que mais vai entregar easter egg, que deve ter uma galera do universo DC presa aí, né, sendo feito experimentos, o Luthor fazendo experimentos à torto e à direito, e cabe muito bem também, né, com a gente pontuar por essa versão cinematográfica que o James Gunn está fazendo do Lex Luthor, né? A gente está focando muito em Superman, mas o Luthor dele eu acho que vai ser um destaque, assim, eu tenho, para mim, que vai converter todas as versões do Lex Luthor, o cientista maluco, o empresário, o do Gene Hackman lá, que era o malandrão, entendeu? Vai convergir aí e, cara, vai ser um vilão incrível. Tomara que não morra, memorável. Né? Tomara que não morra. Não vai morrer, não tem. Não dá pra... Se tornou o assunto principal das conversas no mundo inteiro. Eu não vou. E aqui tu vê o ego do Luthor, né, cara? A raiva dele é porque ele é o assunto principal no mundo inteiro. Olha só, o ego clássico do Lex Luthor. Essa é uma coisa que pauta, né, Deco? Assim, muitos quadrinhos que a gente lê do Superman que envolve o Lex Luthor, essa inveja que ele tem, né? Essa inveja, justamente, como ele pode não ser humano e ter toda essa atenção, mais que eu que trago todos esses benefícios de tecnologia, sou inteligente pra caramba, tá entendendo? Tanto que uma coisa primitiva do Luthor. Uma forma de ver isso é que na fase Renascimento das revistas do Superman, logo após a morte do Superman no 952, quando o Superman clássico ainda não está a público revelado, quem puxa para si o manto de Superman é o Lex Luthor. Exato. Então acaba tendo uma projeção, né? O cara quer ser o Superman. A inveja mesmo, é um negócio primitivo. Ó, o Ultraman aí. Olha, mais um embate lá, né, da Engenheira e Ultraman vs Superman. Aí. Creio que eu creio essa parte lá, né, que apareceu a Martha Kent. Inclusive, muita gente, né, especulava porque já tava morta? Não tinha aparecido até agora, né, a Martha, que se ela aparecesse seria flashback e tal. Mas a gente já vê que aí não. Isso aí, essa cena, eu creio que já seja assim pro começo do terceiro ato, pro final, né, do filme, porque justamente no primeiro momento a gente vê lá no começo do trailer, o Superman tá deitado na cama com o Jonathan e a Martha, né, segurando ele, e aí depois o Superman já tá levantando, ela diz, eu vou pegar suas botas, né? Talvez tenha acontecido alguma coisa que... Aquela dinâmica clássica, né, que a gente várias vezes... Pois várias vezes o Superman já ficou chateado com a humanidade, ficou chateado, foi pro Kansas, desistiu. Vou lá em casa, tomar um ar, né, rever minha família, pegar umas ideias. Tem um duelo bom aí, né, no estádio de beisebol, sei lá o quê. Bem interessante. Vamos ver o que vai dar isso daí. E as cenas que a gente já viu nos trailers do Kaijun, Ataque na Cidade, né, volto a dizer, é uma situação clássica na era de ouro dos quadrinhos, na década de 40, sempre era comum, é algo que está até pouco sumido hoje em dia. Mas era muito comum um monstro gigante atacar a cidade. Essa semana. E tá aí sendo resgatado essa tradição pelo James Gunn. A gente tem que pontuar duas coisas interessantes, né? Mais uma cena que reforça essa questão do ego do Luthor lá, né? Que ele tá tomando lá seu cafezinho na cara do Superman com aquela cara bem arrogante, bem debochada, né? Uma cara de nojo. Uma cara de, né? De coisa, você é uma coisa, você não se compara a mim, isso é muito interessante. Outra coisa extremamente interessante, que eu acho que vai ser uma das questões visuais mais bacanas que a gente tem de personagem, que é o metamorfo, né? Sim, tá direto aí, tá muito bacana. E o mais louco disso, né, as informações que são vazadas aí de bastidores, é que é efeitos práticos, não é CGI. Então, cara, parabéns, tá lindo. Tá muito bom, tá muito bom. A gente quer isso, é isso que a gente quer, né? É o velho cinema de volta,
Se bem que seja bem feito também, né? Tem o seu valor, claro. A gente dá algumas... a gente falou logo no começo do vídeo aquela questão, né? Teve aquela tretazinha que a família tava tentando barrar o filme, mas eu acho que o trailer ele foi segurado mesmo por uma questão de preciosismo do James Gunn de entregar a parada bacana. Tanto que a gente tem aquela polêmica cena em que é jogado, né, um objeto na cabeça do Superman, a latinha. Na latinha, no teaser, ele dá uma piscada agora não, apenas, né, esvoaça assim o cabelo, tá corrigindo, né. A verdade é que esse filme está sendo tão esperado que ele nem precisaria de trailer. Ia ser sucesso na frente. Exatamente. Por que tem trailer? Porque nós, fãs, não tem que ter, né? faz parte da divulgação, faz parte do marketing, tem que ter, é tradição também. É um filme que está tão certo de que vai dar bom, que no Super Bowl, que é o horário mais caro da TV americana o ano inteiro, onde as pessoas fazem shows, divulgam trailers incríveis de filmes, o filme Superman se limitou a fazer uma piadinha. O Guy Gardner. Então, é um filme que vai ser sucesso aí na certa. Eu creio que o trailer tá acabando já, vamos ver aqui, só pra ver. Você tem um cachorro? Olha o cripto aí. Expectativas no alto, né? Sim, como deve sem ser um dúvida. bom filme de Superman. Claro. E provavelmente estamos vendo aí um renascimento da DC nos cinemas, né? O Pacificador também tá vindo aí, tá vindo outras produções, para dar nota, para dar o tom desse universo, Leandro Conceição. Sim, sem dúvida. Eu acho que pelo trailer, assim, como a gente falou, o trailer às vezes engana muito, já temos várias experiências nesse sentido. Mas eu creio que aqui é isso, né? Tá excelente o trailer que saiu no tom, assim, que nem entrega muito, não entrega pouco. Tá aí, ó, galera, é isso. Tá aqui a galera, apresentou os principais núcleos, mas não entregou nada que a gente já possa fazer um fio da história, né? Tá tudo ali jogado, a gente vê cenas que podem ser do final, no começo ali do filme, cenas do começo do filme que estão no final do trailer. Então pra mim tá perfeito. Tá ótimo, mim tá perfeito também. Né? Aguardar, sai um trailerzinho, provavelmente sai um trailer final, mas sempre sai o trailer final, mais próximo, né? Vai estrear 10 de julho, lá para junho, assim, lá pelo dia 15, dia 20 está saindo o trailer final, mas talvez pouca coisa mude. Talvez por ser um super-herói tipicamente americano, vai ter alguma coisa no dia 4 de julho aí da independência dos Estados Unidos, alguma coisa comemorativa. Quem viver, verá, quadrinheiro. No quadrinhômetro de hoje, de 0 a 5 pontos, esse trailer eu vou dar os meus 5 pontos. Eu também, 5 de 5, não tenho o que fazer, né? Qualquer fã do super-herói de Superman, que estávamos carentes, né, desse personagem, e agora a gente tem uma representação que digna, né? A gente estava tão carente que estava vibrando com cena de 5 segundos de Adão Negro. A internet parou. Então, padrinheiro, a gente quer saber de você agora. A gente fez aqui uma minúcia, um catapione, e trouxe aqui tudo que a gente acha de relevante nesse trailer mostrado até agora. Mas você aí, viu algo que a gente não percebeu? Deixa aí nos comentários, mostra esse trailer para quem também, mostra esse vídeo para quem quer ver, para quem estava esperando ansiosamente o trailer de Superman. No mais, se inscreva, compartilhe e fique de olho no Instagram, tem muita coisa boa lá também. Até a próxima, quadrinheiro, e tchau! Valeu!